Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre inclinação e deslocamento que pode ser encontrado por meio de integrações, nós iremos agora determinar qual é a forma com que nós podemos encontrar tanto a nossa inclinação, né, que é o dv dx, quanto o nosso deslocamento, que é o nosso v. Na aula passada, nós vimos que o momento em função de x será o EI, tá? Multiplicado por a nossa derivada segunda de v em relação a x, tá ok? Porém, essa derivada segunda de v em relação a x não é interessante para nós. Por quê? Nós precisamos da derivada primeira de v em relação a x, que é a nossa inclinação, e nós precisamos do próprio v, que é o nosso deslocamento. Então, essa derivada segunda de v em relação a x não é interessante. E como que eu faço para, a partir dessa derivada segunda, encontrar a derivada primeira de v em relação a x e o próprio v? Por meio de integrações, tá ok? Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos agora considerar que iremos fazer uma integração aqui do lado esquerdo da equação e também agora iremos fazer do lado direito, tá? Nesse caso, é necessário que a gente faça a consideração aqui que nós estamos integrando em relação a x. Ótimo! E como que funciona essa integração? Bem, o EI é uma constante, né? Então a gente já pode considerar ela aqui do lado de fora. E agora nós vamos fazer a integral aí dessa derivada, que basicamente é a derivada primeira de v em relação a x, que é já a nossa inclinação que nós estávamos inicialmente buscando, ok? Agora, do outro lado da igualdade, nós temos que a integração de m, né, de x aí em relação a x. Nós não temos qual é a função especificamente do momento, então nós iremos considerar que a integral dessa função, que agora está desconhecida, a gente não sabe qual é, basicamente vai ser m1 de x. Mas como é uma integral indefinida, nós teremos a geração de uma constante de integração, tá? Que nós iremos chamar aqui de C1, ok? Bom, nós já encontramos aqui a nossa inclinação. O que nós precisamos encontrar agora? O nosso deslocamento, a nossa flecha. Então, o que nós vamos fazer? Uma nova integração, tá? Uma nova integração. E que agora a gente irá considerar, né, que toda essa integração está acontecendo em relação a x. Ótimo. O que nós temos que fazer agora? O EI é constante, a gente já pode colocá-lo aqui. A integral dessa derivada vai ser simplesmente o v, que é o nosso deslocamento que nós estamos procurando, né? E do outro lado da igualdade, nós teremos que a integral dessa função m1 de x será 1m2 de x, tá? Outra função que a gente não conhece, mas que para nossa explicação aqui já atende bem, tá? Nós teremos exemplos onde iremos conhecer essa função, aí sim a gente vai fazer a integração com todos os critérios que você já sabe, né? Agora, a constante de integração, que é exatamente o foco da nossa aula de hoje, ela vai ser integrada, né? Em relação a x, então ela vai ficar C1x. E essa segunda integração vai gerar uma segunda constante de integração, né? Que é o C2. Então, percebam, para que a gente consiga encontrar a inclinação e deslocamento, nós temos aí que determinar quais são essas constantes de integração. E isso é possível a partir de um critério que a gente vai utilizar, que chama condição de contorno e continuidade. Tá ok? Nós iremos ver essa questão na próxima parte dessa aula. Até logo!